apresento a primeira temporada do nosso podcast Cicatrizes Forenses, que conta com 8 episódios, que relata a história de Martina Beckett. O tema dessa primeira temporada é crimes silenciados, recrutamento legal, abuso de alto escalão e ocultação institucional. Vamos falar sobre a história de Martina Beckett, uma jovem que foi recrutada por um serviço sensível aos 15 anos de idade. Hoje ela está com 24 e esta mesma vítima mais tarde foi então violada por uma figura de poder, uma figura política de alto nível, uma figura de alto escalão. Nós queremos chegar à fase dessa violação. Queremos que Martina nos conte sobre essa violação, sobre esse abuso de alto nível que sofreu por esta figura política de alto nível. Mas antes queremos começar um pouquinho da base. Queremos falar sobre o recrutamento dela por este serviço sensível. Dos 15 anos, sofreu várias pressões psicológicas e carrega várias marcas, carrega várias cicatrizes. Então Martina hoje vai nos contar a sua primeira cicatriz. A temporada conta com 8 episódios. O primeiro, que é a infância roubada, que vamos falar sobre o início de uma vida sob vigilância, como o sistema alicia e captura menores vulneráveis. O segundo episódio vai falar sobre a assinatura silenciosa. Aqui vamos falar sobre o contrato sem voz, recrutamento sem consentimento familiar e promessa de um futuro ilusório. No episódio 3 vamos falar sobre prisão sem grades. Vamos falar dentro da estrutura, rotina, como era a sua rotina, controle psicológico e métodos de doutrinação institucional. No quarto episódio vamos falar sobre o preço do silêncio, ameaças, perdas e construção de medo como ferramenta de obediência. No episódio 5 vamos falar sobre a violação e silêncio, o abuso que o sistema não vê. Aí começam os episódios mais esperados, aí começam os motivos dessa série de Martina Beckett, não é? É aí onde nós queremos muito chegar, que são os episódios mais esperados que falam sobre o abuso que ela sofreu por esta figura pública e política de alto nível, de alto escalão. Então no episódio 5 vamos falar sobre a violação e silêncio, o abuso que o sistema não vê, violência sexual encoberta, o crime dentro do crime e a impunidade de figura pública e política de alto nível. Sim, a impunidade. E no episódio 6 vamos falar sobre os caminhos bloqueados quando a justiça se cala. Não é? Aí vamos falar sobre as tentativas de denúncias e os mecanismos de proteção aos agressores. Aí Martina vai poder nos dar o relato sobre as tentativas de denúncia e tentativas de buscar justiça, não é? A dificuldade que ela teve na busca por justiça após ser violada por essa grande figura de alto nível político e social. Depois tem o episódio 7, que são as cicatrizes invisíveis. Vamos falar sobre os traumas que não sangram, as consequências psicológicas e sociais de uma infância militarizada. E depois vamos falar no episódio 8, a voz que sobreviveu ao silêncio, a reconstrução, resistência e denúncia, porque falo, para quem falo e porque quero transformar. Aos 14 anos, eu queria mudar o mundo. Sonhava com um projeto social para ajudar jovens. Escrevi e-mails a pedir apoio, sem saber que um deles ia cair exatamente nas mãos erradas, ou para eles nas mãos certas. A minha mensagem chegou a um homem com poder para mudar vidas,
mas não da forma certa. Ele era o líder de um serviço secreto internacional altamente avançado, disfarçado sob a capa de uma corporação global. E eu, sem saber, fui escolhida. Mandaram um rapaz discreto, simpático, com um rosto limpo, quase inofensivo. Aproximou-se de mim com interesse pelo meu grupo juvenil. Fez-se de amigo, tornou-se meu primeiro amor, e sem que eu percebesse, esse foi o início do meu sequestro psicológico. Aos poucos, ele isolou-me da minha família e dos meus amigos. Eu só confiava nele. Depois, apresentou-me ao seu tio, que na verdade era o próprio homem que o enviou, o tal líder do grande serviço secreto. Ele ofereceu-me um trabalho e prometeu tudo o que uma jovem sonhadora gostaria de ouvir. Uma carreira internacional que pudesse ajudar as outras pessoas, um futuro promissor e uma ajuda para minha família. No dia 30 de novembro, com os 15 anos recém-completos, assinei o contrato. Ninguém da minha família soube. Não houve autorização legal, não houve testemunhas. Apenas uma adolescente a entregar a sua vida a um sistema oculto, clandestino e extremamente perigoso. O serviço que me recrutou não era africano. É importante dizer que quando o jovem que foi enviado entrou na minha vida e entrou como amigo, ele tentou ser o centro da minha vida, para poder ser a peça fundamental para o meu recrutamento, através da sua influência. Ele começou dizendo que recebeu um trabalho para fazer uma tarefa de um serviço que o seu tio frequentava e pediu a minha ajuda. Eu, sem saber o que fazer, disse para ele que podia ajudá-lo com o que fosse necessário. Fizemos a tal tarefa dessa organização juntos, que não é importante eu dizer qual foi a tarefa, e após isso, o seu tio, que nesse caso foi inventado, um parentesco inventado, entrou em contato com ele a dizer que queria muito que eu fizesse outras tarefas para o mesmo serviço. Este jovem convenceu-me e fez com que eu, sem saber o que realmente iria fazer, pudesse aceitar essa proposta de trabalho. E foi assim que fui recrutada para entrar nesse serviço secreto. Alguns pontos de aliciamentos foram utilizados como oportunidade de ajudar outras pessoas, oportunidade de resolução de objetivos pessoais e do grupo de jovens, como oportunidade de melhoria do status da família. E então foi uma série de aliciamentos, uma agressão psicológica que foi inevitável recusar. O primeiro ano foi de treino intensivo, psicológico, digital, estratégico, tudo à margem da lei e à sombra da normalidade. E foi só no segundo ano que o dinheiro começou a aparecer. Dinheiro grande demais para uma criança, pequeno demais para pagar a infância que perdi. No dia 30 de novembro, após ser celebrado o início do segundo ano de trabalho, eu comecei a ter um ordenado de $1.000 por mês. No terceiro ano, eu comecei a ter um ordenado de $3.000 por mês.
A partir do quarto ano, comecei a ter um ordenado de $12.000 por mês, com seguros, prêmios anuais e bônus secretos. Pagamentos secretos, um sistema criado para manter a aparência da legalidade e evitar qualquer rastro. Nada passava pelas mãos da minha mãe, nenhuma transferência foi feita para contas familiares. Tudo em sistema criado dentro deste serviço que é totalmente sigiloso e secreto. Uma menor de idade, com acesso a valores que a maioria dos adultos nunca vão tocar, a troco de quê? A troco da minha liberdade, do meu tempo e do meu corpo. No meio de tudo isso, ainda precisava frequentar a escola, mas era apenas um disfarce. A verdadeira formação era dada de madrugada, online, por agentes infiltrados. E mesmo quando estava entre colegas, eu já era outra pessoa, uma criança militarizada, em silêncio, em missão, em perigo. Mais tarde falarei do contrato, das cláusulas abusivas, da chantagem emocional e da linguagem cifrada que escondia verdades brutais. Hoje quero que fique claro, a minha infância foi tirada com delicadeza. Não houve gritos, houve um plano, uma promessa, uma assinatura. E quando dei por mim, já não era só uma menina. Eu já estava dentro. Eu sou a Martina Beckett e esta é a minha primeira cicatriz. Olá, doutora, bem-vinda. A doutora Farah Diniz é então especialista em Direito da Criança e Direito Digital. Acabamos de ouvir um depoimento que levanta muitas questões legais. O recrutamento de menores por instituições de poder. Bom, ouvimos no depoimento da Martina casos bizarros, digo assim, mas vamos tentar nos focar naquilo que é o nosso foco, que é a sociedade civil, não é? Queremos falar para a sociedade civil, queremos alertar a sociedade civil, então vamos falar para a sociedade civil. Depois de doutor ouvir o depoimento todo da Martina, o que é que lhe parece? Assim, numa primeira impressão, o que é que tem a dizer? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Gostaria de me solidarizar com a história da Martina e que realmente é uma história muito difícil e uma infância que foi de fato roubada. E nenhuma criança, nenhum adolescente merece passar por isso. Dito isto, esta é uma das práticas mais características mais comuns de aliciamento. Então, eles não se iniciam com uma clara violência ou com uma clara explicação do que de fato eles querem. É realmente toda uma estratégia e uma estrutura para que possa manipular, para que possa aliciar, para que possa conduzir, induzir e gerar mesmo confiança, e gerar esse pertencimento, e gerar essa amorosidade, gerar esse vínculo, de um modo em que qualquer atitude dali para frente seja amparada por todo esse tempo e essa estratégia de confiança que foi montada. O nome específico, quando o fim por si é a exploração sexual, é chamado de grooming. No caso específico, que é um recrutamento para o trabalho em uma instituição, é um pouco diferente, mas cumpre o mesmo papel. Porque, de fato, a intenção é colocar esse adolescente dentro de um contexto de cumprir aquilo que é a necessidade do adulto, necessidade da instituição. Muito bem. Nesse aliciamento, nós vimos, depois de ouvirmos o relato da vítima, nós vimos então que tudo começou através de uma mensagem, ou seja, partiu do digital.
todo esse esquema, tudo que aconteceu depois, tudo partiu do digital. Eu gostaria que a doutora, como especialista do direito digital, pudesse falar um bocado sobre a influência do digital nesse aspecto, nesse âmbito. Perfeito. O comportamento global passa a ser todo interconectado. E isso não há mais barreiras geográficas, limites que antes eram tidos como seguros, como aspectos de maior privacidade. A partir do momento em que nós tivemos essa conectividade global, através da internet, muitos dos riscos que até então eram mais próximos se tornaram amplificados. Então, o contato com estranhos agora é num nível astronômico. E sim, dentro desse contexto a gente pode perceber até que ponto um contato na internet de uma pessoa desconhecida pode levar. Mas não só isso. Eu voltaria um pouco na própria conduta da Martina e na intenção dela. Ela é uma figura com bastante interesse em ganhar novos rumos e utilizou da internet como um meio de conectividade para isso. Porque nesse aspecto não é demonizar a internet nem acreditar que ela é uma figura por si só ruim. Ela serve para vários pontos positivos. Mas quando se trata de crianças e adolescentes, nós precisamos estar muito atentos por isso, porque não há um limite, um nível de maturidade e de segurança mesmo suficiente, segurança física, emocional, psicológica, em todos os seus aspectos, para que haja uma consciência suficiente do tamanho da resposta ou do resultado desses atos praticados. Então, dentro desse contexto, já vivenciamos inúmeros fatores, dentro dos vários números abordados, que envolvem desde exploração ao tráfico internacional, a inadequação de conteúdos, a cooptação de grupos extremistas. Mas num caso de trabalho em si que envolve o aliciamento e que é o recrutamento, se vê uma nova roupagem dos limites e das consequências do acesso inadequado e muito provavelmente pouco supervisionado desse adolescente na internet. Muito bem. No depoimento, a vítima também explicou que ela foi abordada através de um outro adolescente, aproximadamente da mesma idade, ela não falou, mas disse um outro adolescente que foi imposto no caminho dela, que era para poder ser uma peça fundamental nesse aliciamento. Eu gostaria de saber se há alguma abordagem legal para esse tipo de comportamento. Sim, dentro desse contexto, imagino que, dentro do que nos foi passado, possa ser uma vítima, mas também é parte do sistema de coautoria. O que isso significa? Existe uma cabeça pensante de inteligência por trás que ordena hierarquicamente para que esses atos sejam praticados. A depender do nível de contexto e se há uma hierarquia de fato, essa pessoa pode ou ser excluída da responsabilidade ou ser coautora. E isso a gente não tem detalhes suficientes para falar no nível técnico, mas os atos praticados por si só, se não houvesse uma figura intervindo e falando sobre essa conduta, por si só eles não configurariam qualquer crime, porque foi apenas um contato com um jovem para participar de um grupo, para estar em contato com mais pessoas, mas, como foi percebido, fazia parte de algo maior. Então, assim, ele pode sim ser partícipe ou coautor deste crime. E neste caso, nós estamos a falar de manipulação emocional ou de uma estratégia de recrutamento? É uma linha muito tênue. Muito tênue. Nesse contexto, claro que não necessariamente me compete aqui, dentro das minhas expertises, abordar, mas considerando que o fim seria o recrutamento, a manipulação é apenas o meio. Então, é parte do processo do recrutamento. E por si só não me parece ser individualizado
bem. Nós não estamos aqui, como a própria vítima já disse no seu depoimento, que nós estamos aqui para culpabilizar, nem apontar dedos, tampouco, né, apontar dedos. Estamos aqui para alertar a sociedade civil como um caso normal, como muitos outros casos que temos ouvido e partilhado. Esse é mais um caso em que estamos a partilhar para poder, então, alertar. Neste caso, eu gostaria de saber se há alguma instituição que poderia, não querendo culpabilizar, mas uma instituição que poderia ser o pilar para poder estar mais alerta por casos como estes. Alguma instituição ou família, algum grupo específico que poderia estar mais atento a casos como este para que casos como tais possam ser reduzidos? Quando se trata de crianças e adolescentes, toda a sociedade é obrigatoriamente esse pilar de proteção. O que nós não visualizamos na prática. Deveria ser a polícia, deveria ser o Estado, deveria ser as procuradorias, deveria ser os advogados, deveria ser a família, deveria ser o Estado, o governo, deveria ser a própria instituição de recrutamento. Todas as figuras precisam proteger crianças e adolescentes em todo o contexto físico, digital, universal. E é, inclusive, um ordenamento mundial. Quando a gente vai para essa realidade e o contexto do caso da Martina, nós percebemos algumas situações mais específicas. E, novamente, não no lugar de culpabilizar, mas me parece ter faltado um diálogo familiar. Eu não sei se havia um monitoramento específico sobre o acesso a essas redes, mas se esse fato aconteceu há, por exemplo, 10 anos atrás, 5 anos atrás, muitas das coisas que se conhece hoje ainda não eram conhecidas, dos efeitos e dos perigos da internet. Então, não podemos necessariamente acreditar que esses pais sabiam que aquilo era de fato um problema, que poderia gerar um problema. E quando a gente vai para o ponto de vista do aspecto por si só da criança e do adolescente, são figuras vulneráveis. E o que é isso? Psicologicamente não tem uma formação completa, emocionalmente não tem uma formação completa, fisicamente não tem uma formação completa. Nós não estamos falando de adultos, nós estamos falando de crianças e adolescentes, no caso específico de adolescente. E o fato de ter essa capacidade de dialogar não dá necessariamente essa maturidade para lidar com os contextos. Então, a própria instituição não podia ter feito isso dentro de um recrutamento, né? Mas aí a gente percebe que é uma falha sistematizada. Falhou o Estado, falhou a família, falhou o sistema de justiça. E aqui um ponto muito específico é que a justiça, no seu ponto geral, acaba que só atua quando é provocada. O que significa? É você chegar lá e dizer: essa situação aconteceu, portanto, precisa identificar quem foi o culpado, quem é o errado aqui nessa circunstância. No caso específico, se não foi levado à justiça, é como se esse fato não existisse. Então, enquanto não há uma apresentação à justiça, esse fato não existe. E aí eu gostaria de apontar para os novos desdobramentos de uma realidade que estamos vivenciando nos períodos da internet. O Brasil, por exemplo, no final do ano passado, criou um núcleo de proteção à infância no meio digital e, a partir daí, faz um monitoramento ativo, a partir da figura da vítima. Então, talvez, se nessa situação específica estivesse acontecendo esse monitoramento, essa situação poderia não ter levado ao nosso ponto final. Doutora, tenho aqui
Um aspecto que eu não quero poder ignorar, que é ainda no aliciamento, que foram os meios de aliciamento. Ela explicou que dentro dos meios de aliciamento tinham coisas óbvias, não é? Usaram a questão de melhores condições familiares, usaram economicamente, nesse caso, ela tinha projetos, usaram isto para poder então aliciar que se ela pudesse compactuar, que então poderia ter ajuda para os seus projetos. Usaram questões de amor ao próximo, não é? Quer dizer, usaram coisas que eram os seus objetivos pessoais, não é? E naquela idade, obviamente, uma criança não tem muitas das vezes um poder de escolha. Ela faz aquilo que aparenta ser o certo, né? Então, não tendo um poder de escolha e ser aliciada por coisas que fazem parte ou faziam parte de seus objetivos pessoais, qual é o perigo? Todo o processo de aliciamento costuma ser acompanhado de um estudo do comportamento da vítima. E aí é muito importante deixar claro que mesmo que pareça que foi uma escolha, não foi uma escolha, porque esta figura continua sendo vítima. Então, dentro do comportamento, dentro dessa análise, para que haja todo esse contexto de aproximação, de confiabilidade, de diálogo, de abertura e de gerar esse contexto de proximidade como um todo, existe observar quais são os pontos de interesses em comum, quais são os pontos que mais chamam a atenção, quais são as ambições, as vontades, os desejos. E isso serve não só nesse contexto para crianças e adolescentes, serve também para adultos. Em regra, baseados em golpes ou em qualquer outra circunstância que envolva aliciar ou corromper, seja menores de idade, sejam adultos, essa análise de comportamento está dentro do contexto. Então, os meios que foram aplicados nada mais é do que utilizar o perfil específico da vítima para que pudesse entregar para ela exatamente aquilo que ela acreditava que era importante. Só que, novamente, dentro desse contexto, não podemos retirar da situação em que ela é uma vítima. Então, dá uma roupagem, uma aparência de que foi uma decisão, uma vontade forte, um interesse que de fato era aquilo que aconteceria, mas nada mais é do que, quando a gente fala de uma criança, entregar um doce para a criança. Então, deu exatamente aquilo que parecia ser o que almejava. E é uma das formas de conquista, uma das formas de recrutamento, uma das formas de aliciamento, de corrupção. Tem aqui a outra situação que era, mas esse caso eu vou depois abordar mais tarde, que é no episódio a seguir, sobre um vencimento que é o ordenado, que ela própria disse que era muito, 10 vezes mais acima do valor que ela um dia imaginou que pudesse ganhar, principalmente naquela fase. E não querendo falar sobre a assinatura, o ordenado, que isso tudo é no episódio a seguir, mas uma criança, adolescente nesse caso, 16 anos, ganhando esse valor, sem a família saber. É um tipo de situação singular, né? Não costuma ser o real, mas enfrentamos essa realidade em diversos aspectos, seja, por exemplo, dentro do tráfico de drogas, seja da cooptação para executar crimes, seja para o trabalho forçado, seja para todos esses contextos, se remunera, né? Se remunera essa criança, adolescente, com a perspectiva de que ele vai agora conseguir cumprir e cuidar das ambições dele,
comunicação, no diálogo, no contexto familiar, pode ser quebrado e não haver mais volta. Geralmente os jovens não têm acesso a todo esse valor, né, essa condição financeira, e fazer isso mas de um jeito que não chamasse tanta atenção, utilizar, conseguir conquistar, comprar outras coisas, enfim, mas vamos precisar saber mais de desdobramentos para conseguir compreender como isso se deu, né, como ela lidou com isso. E digamos que essa estrutura que a aliciou e que a recrutou pudesse entrar em contato com a família antes de poder entrar em contato com ela, com a vítima, entrasse em contato com a família e quisesse ir por esse lado, primeiro o contato com a família e depois o recrutamento, aí estaríamos a falar de um recrutamento legal? Considerando o trâmite dos aspectos legais de recrutamento, que eu não tenho competência suficiente para mencionar, a partir dos 16 anos é possível realizar alguns tipos de trabalhos ou é possível ainda emancipação. O que é isso? É dar a possibilidade do próprio adolescente praticar os atos da vida civil. Então, dentro desse contexto que envolve a legalidade, entendo eu que jamais roubar uma infância ou uma adolescência. Jamais. Sinto que fere os direitos humanos, o direito da criança. Sinto porque sinto muito como mãe. Não estou falando apenas como advogado, porque como advogado sim, fere inúmeros direitos, considerando qual é o tipo de trabalho que pode levar a níveis psicológicos uma consequência muito grave da vida, dessa vida silenciada, dessa vida ocultada, dessa vida em segredo, como ela bem mencionou. Então, mesmo que nos aspectos legais, acredito que não estaria com essa possibilidade de ser realizada. Estamos na reta final da nossa abordagem com a doutora e ela foi recrutada, ela passou um ano em uma série, como ela explicou no depoimento, em uma série de recrutamentos, treinamentos psicológicos e outros, não é? Ela passou um ano em preparação. Esse um ano ela não compartilhou com família, com amigos, ela foi sigilosa, né? Aquilo que pedem, e ela foi sigilosa, e eu não sei se teve a necessidade ou não de poder partilhar, mas ela não partilhou, e ela viveu esse ano, como os outros a seguir, mas principalmente nesse primeiro ano, com muito sigilo, e os pais não perceberam. E então eu gostaria de saber aqui com a doutora quais são alguns comportamentos que a família, é mais a família nesse caso, né? Que a família possa prestar mais atenção, ou quais são alguns casos em que as famílias devem estar alertas para saber se o filho, o irmão está então perto, mas está distante ao ponto de estar a viver algum caso como este. Os comportamentos são sempre os mais sutis possíveis até os mais complexos. Vão dos mais sutis aos mais complexos. O primeiro deles é tentar sempre se esconder daquilo que é o celular, o dispositivo, ter sempre senhas, não permitir que haja esse acesso, viver essa vida mais oculta, em que tudo é um segredo, e que não deve haver segredo entre os pais. É obrigação legal dos pais, responsabilidade legal dos pais, verificar, inclusive, os dispositivos móveis de crianças e adolescentes. Então, se você permitir um acesso, permitir o uso da internet, é preciso monitoramento ativo. Então, muito provavelmente houve esse afastamento onde não existia esse contato, esse acesso, essa visualização, esse monitoramento. Ver também se depois do momento em que vai dormir continua sendo utilizado esse dispositivo, porque geralmente esses contactos acontecem ainda mais durante a madrugada ou mais livre de suspeitas, e já fico alerta dos pais para que não deixem os seus filhos
maioria dos casos acontecem exatamente por esse distanciamento, seja eles quais forem, por distanciar-se da figura do seu filho e da sua filha. Sim, eu acho que essa questão que a doutora tocou, que é de ver as amizades, eu acho que é muito importante. Porque ajuda a controlar, ajuda a saber com quem anda, ajuda. A vítima não explicou no vídeo, então não podemos afirmar, mas não se sabe se a família conhecia aquele amigo, aquele conhecia bem, se conhecia os pais, os familiares. Eu acho que se tivessem um pouquinho mais de atenção nisso, poderia ajudar muito também, não é? Mas não sabemos como era a relação, né, em casa, mas eu acho que é muito fundamental para os adolescentes terem mais intimidade com os pais, com as famílias. Eu acho que sim. Também acredito muito nisso e acredito principalmente que conhecendo hoje o que nós conhecemos de riscos online e não só, é estar sempre atento, estar sempre em contato, porque agora a gente não fala mais de um aspecto apenas digital. Hoje nós já falamos do digital, que envolve o físico e o digital em um só contexto. Eles já não são mais separados. E nosso caminho é para que esteja cada vez mais hiperconectado a nível mundial. Então, mesmo que haja todo esse diálogo, esse contexto, essa configuração de cuidado, ainda é importante também saber que isso não é uma força desproporcional em relação às grandes plataformas, em relação aos governos, porque, veja, imagina que se houvesse esse núcleo de atenção, como foi criado, por exemplo, agora no Brasil, esse núcleo de atenção à infância, de monitoramento online com base na vítima, muito provavelmente poderia ter rastreado essa situação de aliciamento. Então, às vezes a gente está falando de algo dos pais, mas é muito mais que isso, sempre muito mais que isso, porque é bem desproporcional mesmo, assim. É algo conectado no mundo todo versus uma família, né? Uma mãe, um pai, que às vezes trabalham, às vezes tem outras questões, então não é no sentido de culpar unicamente, de apontar o dedo para os pais, mas dizer desse cuidado no sentido de, se tem uma via aberta, provavelmente no primeiro momento que ela se sentisse desconfortável, ela teria chegado no EDIC para buscar ajuda mesmo, porque esses são os adultos que resolvem essas questões. E como provavelmente não houve, deixou esse canal fechado e permitido que ela fosse tomando as próprias decisões. E isso pode levar às consequências mais graves, como aconteceram com a Matilda. E então fica o alerta. E nós vamos seguir acompanhando então estas séries, que é para no final darmos um desfecho e termos uma abordagem mais completa para poder alertar as famílias e os outros jovens. Muito obrigada pela participação, doutora. Foi um prazer. Obrigada também. Fica aqui o meu agradecimento. Espero que eu tenha podido contribuir para que as pessoas estejam mais atentas, sobretudo as famílias, suas crianças, adolescentes. E, novamente, o meu sinto muito para a Martina, e que possamos ter lições com base nesse assunto para que a gente possa levar mais pessoas para estarem atentas e não acontecer com mais uma criança, mais um adolescente. É isso. Obrigada. O aliciamento silencioso e psicológico é também uma violência. O contrato com menores pode ser um instrumento de aliciamento e de abuso. O digital é uma porta de entrada para redes perigosas e deve ser controlada imediatamente. A importância de reforçar os laços familiares e vigilância emocional é crucial para que casos como estes não possam ser recorrentes. O silêncio institucional também é uma forma de convivência. Então, nós estamos preparados para podermos continuar nesse barco dessa primeira temporada do nosso podcast Cicatrizes Forenses. O próximo episódio vai falar sobre a assinatura silenciosa. Vamos saber sobre esse contrato sem voz.
vamos saber sobre esse altíssimo ordenado que Martina Beckett falou no seu depoimento. Então fiquem atentos, fiquem ligados no nosso canal e já voltamos com o próximo episódio, que continua a história de Martina Beckett.